sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude, é um programa que conecta com saúde. Boa tarde! E como sempre, é muito bom estar com vocês nessa tarde de domingo, cada vez mais emocionante. E como sempre, nosso programa recheado de novidades, atrações, dicas. E hoje iremos fazer algo que fazemos de tempos em tempos aqui no programa, que é relembrar os quadros que foram sucesso de audiência e que vocês pedem para ver novamente. E para começarmos bem esse programa de hoje, nós fomos até o Além do Sonho. Além do Sonho é um espaço, uma casa de festas, um espaço para festas aqui no Rio de Janeiro, que recebe celebridades e pessoas do Brasil e do mundo. E é o lugar onde será o nosso próximo lançamento do Mulheres que Brilham Rio. Então, para a gente conferir tudinho, nós vamos relembrar o como tudo aconteceu do Além do Sonho. Hoje, o Como Tudo Aconteceu nos trouxe até um lugar onde os sonhos se tornam realidade. Viemos conhecer a história do Espaço Além do Sonho e vamos bater um papo com o idealizador disso tudo, Marcos Ragazzi. Bem-vindo, Marcos. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente, poder compartilhar um pouco do que significa esse espaço para você. E aí você estava contando pra gente que no início a ideia não era ser exatamente a proposta que tem aqui, né? Sim, a ideia era a proposta de moradia mesmo. Final de semana. Uma coisinha mais leve, né? Com a família, porque a gente mora em Botafogo, né? Então, a ideia, eu tenho duas filhas, a ideia é vir pra cá para poder passar o final de semana mesmo. Uhum. Mas aí evoluiu porque a gente só veio hoje. Foi além do sonho. Exatamente isso, além do sonho. E como é que as propostas foram surgindo, o pensamento de expandir e tornar essa potência, esse lugar tão maravilhoso? Nossa, eu venho do ramo de eventos, de paisagismo, né? Eu gosto muito do verde, da natureza. Eu achei esse espaço, fiquei encantado e comecei todo esse processo. E aí uma amiga minha pediu para fazer um casamento. E aí que instalou. E assim, poxa, e foi tão legal que todo mundo gostou, os outros amigos, foi aí acontecendo outros pedidos. E daí surgiu essa proposta de investir no Além do Sonho. Além do sonho, né? Realizar sonhos e unir as pessoas, né? E como é que você vê você sendo um facilitador, né, da concretização de sonhos? Nossa, é realizar até o meu sonho também, né? De ver as pessoas felizes se unindo. Hoje em dia o casamento, as pessoas não veem com bons olhos, né? A união, e a gente está trabalhando o contrário, né? De tudo isso, o inverso. E é muito legal. Nós temos histórias aqui bem bacanas de pessoas que se conheceram aqui, casaram aqui. Ah, que massa! Como é que foi isso? Eles vieram fazer um filme onde o diretor conheceu a atriz, se apaixonaram e realizaram o grande sonho deles aqui também. Muito legal! Muito legal, né? Realmente virou realidade aqui. Virou realidade, exatamente. É toda essa energia, né? É contagiante, né? Estou muito feliz, né, com o crescimento do Além do Sonho. Há quanto tempo que vocês estão aqui? 5 anos. 5 anos. São 5 anos na minha administração. Sim. Já teve funcionando uns 3 anos anterior, com outra administração, mas aí entrou no sangue esse primeiro casamento. E agora eu larguei tudo para se dedicar a isso, exatamente a isso, ao casamento e ao Além do Sonho. E como é que foi a escolha do nome? Nossa, isso foi coisa de Deus, assim. Tem um amigo meu que é evangélico, eu precisava dar um nome ao espaço. E a gente ficou uns 3, 4 dias, ele pediu minha oração, aquela coisa. E aí chegou aqui,
falando além. Aí eu falei assim, além do sonho. Ai, que legal. Arrasou. E confesso que eu gostei muito do nome e tudo, né? Mas conforme o sítio foi crescendo, o nome foi aparecendo, alguns profissionais deram a ideia de mudar o nome. E eu quase que mudei. Ainda bem que não mudou. Ainda bem. Mas pedi muita orientação a Deus, que ele que rege tudo e manda tudo. E aí continuou com Além do Sonho. A gente só mudou a logo, né? Mas o nome Além do Sonho continuou. E hoje tá fazendo um sucesso que tá hoje, graças a Deus. E o nome já passa bem a mensagem. Exatamente. Quando eu falei com minhas noivas que eu pensava em mudar, não faz sentido. Porque todas elas falam, né? Depois da cerimônia, depois de toda a festa, que realmente foi além do sonho. Que elas esperavam, né? Que a gente entrega mais do que aquilo que foi combinado. A verdade é essa. Sim. E vocês têm uma proposta bem legal, que é o encontro com os noivos que já fizeram casamento aqui, né? Isso é uma coisa... Eu nunca tinha ouvido falar. Primeira vez que eu ouvi falar aqui. Exatamente. Como é que surgiu essa ideia? Então, a gente criou um vínculo com um casal. Porque só um ano, às vezes 2 anos, conversando, né, se comunicando e trocando. E aí eu falei assim, poxa, depois de casa vai embora, a gente não vai ver mais? É verdade. Aí surgiu essa ideia de reunir todos eles anualmente. Ai, que legal. Aí uma vez por ano vocês fazem um evento. Para todos eles. É um grande jantar, que esse ano vai ser agora em novembro, dia 10 de novembro, onde a gente vai reunir todos esses casais. E aí a gente está conversando, lembrando das coisas, da decoração, eles revendo a decoradora, todos os profissionais que ficaram envolvidos no dia. Né? E também se conectando. Isso faz é muito um bom importante. network também. Exatamente. E aí eles já são apaixonados pelo Além do Sonho, né? Sim. Ficou mais ainda. Mas aí, Vai realmente além, né? Porque não se limita à realização daquele dia. Exatamente. É um vínculo que continua. Não, é eterno. O casal Além do Sonho é sempre Além do Sonho. E as noivas, além disso tudo, elas podem marcar fotos, sabe? Para chá de revelação, chá de bebê. É legal que vocês fazem o casamento e depois vocês se encontram numa construção da criação. a família, né? A família só cresce. É uma grande família. Exatamente isso. Já teve casais que já se casaram e vieram fazer a festa de 1 aninho. Ai, que legal. Todo esse tempo tem muita história. História de família, que é mais importante, né? Vocês vão fazendo parte da criação dessa família. Exatamente. Além do Sonho tem que... um presente dessa família, literalmente. Porque as pessoas que fazem parte desses momentos, né, elas ficam eternizadas nas nossas vidas, né? Por exemplo, quando eu fiz a minha festa de 15 anos, a gente criou todo um vínculo, né, com a equipe e com o lugar depois, e as pessoas continuaram nas nossas vidas. Então, que legal. Porque eu acho que quando a pessoa é bem tratada, bem recebida, ela tem esse desejo de permanecer, né? Perfeito. É exatamente o nosso pensamento. Porque hoje, né, em 2025, a gente tem aí uma robotização, né? E quando a gente consegue humanizar, né, trazer esse contato, isso é muito bacana. E não é tão simples e fácil de encontrar, né? Não, Porque empresário hoje visa muito o ganho, né? Ganhou ali e acabou. O Além do Sonho não. A gente visa mesmo a família, sabe? E trazer o bem-estar para eles e mostrar para eles que a gente está além do contrato, está além do valor investido. E isso é um diferencial, né? Muito bom, muito bonito, né? E já faz o local ficar mais grandioso, mais gostoso, como ele já é, né? Exatamente. Então tem casais, quando vem aqui já vai fechar contrato, né? Já sente essa energia, né? Fica tão positiva. Sim. E aí já fica mais leve, fecha o contrato tranquilo, porque a gente passa a verdade mesmo. Sim. Não engana, o carinho, vocês acolhem, abraçam, né, a proposta, entendem o que cada casal quer transmitir, ajudam, né, com a experiência, né, com as orientações. Exatamente. É uma experiência de verdade. Bem, vamos conhecer o espaço? Vamos! Temos aqui o outro. Esse é um bolo de um parceiro nosso. E nossos bolos também são exclusivos. Ah, que legal! O casal, né, liga pro confeiteiro
Ele faz todo o projeto, desenha e realiza. Lindo, lindo mesmo. Muito bonito. Vou mostrar para vocês o escritório, onde a gente recebe os casais. E aqui é a fábrica de sonhos. Exatamente. Onde fecha os contratos, o primeiro encontro com os casais é aqui. É o espaço onde a gente faz a cerimônia aberta, quando não está chovendo. Mas eu tenho o plano B que eu gostaria de mostrar para vocês. Então vamos lá. Nossa, lindo. E é um excelente plano B. Sim, é muito bonito, né? Belíssimo. Nossa, que legal. Lindo, lindo. E aí não precisa ficar com aquela dor de cabeça. Ai, se chover tá tudo certo, tudo a gente já tá certo. acostumado. Exatamente. Tá? Já tem o planejamento todo, já sabe como vai Tem um ficar. excelente planejamento, né? Já aconteceu de uma noiva, né? Todas elas querem casar a céu aberto, né? Mas quando chove, tem uma que ficou muito triste, Aham. porque queria, né? Aí quando foi montada a cerimônia, que ela viu tudo montado, tudo preparado, nossa, Gostou até mais. até mais. Acontece. É verdade. Acontece. Ah, não, o tempo deu. É. A decoradora sofre. Porque a gente tem que montar em meia hora. É verdade. Porque realmente a gente fica A esperando. natureza, né? Exatamente, às vezes a gente fica esperando a mesma meia hora até o último segundo. É. Porque, por exemplo, se estiver chovendo um pouquinho, a gente tem guarda-chuva transparente. Então fica bem legal a cerimônia também com guarda-chuva transparente. Exatamente. Mas se engrossar muito, acaba Aí já molhando o não tem assento como, das cadeiras, aí fica difícil. Ah, legal. Né? Então vocês têm solução pra Dá tudo. tudo. São 5 anos de experiência. É, isso aí. Cinco anos depois, o Além do Sonho mantém a sua essência e continua acreditando que o impossível mora logo ali. O Além do Sonho é esse tipo raro de espaço que não apenas vê o amor acontecer, mas se torna parte dele. E é por isso que hoje o sonho não é apenas o que se vive aqui, é o que continua. Hoje o Além do Sonho não celebra só o tempo de vida. Ele celebra o impacto invisível de tudo que ele construiu. Amores que amadureceram, famílias que floresceram, histórias que ainda ecoam quando a música para. E o Além do Sonho nasceu para isso. Para provar que os sonhos mais bonitos, eles não acabam com aplauso. Eles continuam pelo lado de dentro. O Além do Sonho é esse tipo mágico de lugar onde o amor não passa, ele fica. E ele fica bonito, grande, potente, exatamente como deve ser tudo aquilo que nasceu para viver além do sonho. O único lugar onde o felizes para sempre é apenas o começo. Marcos, muito obrigada por nos receber. O espaço é lindo. Realmente, cada pedacinho aqui é um sonho. E como agradecimento, Nossa. nós trouxemos para você sempre lembrar de como tudo aconteceu. Que legal! Força de continuar em algum momento que as coisas não estejam exatamente como planejou. sim. E como deu certo antes, sempre pode dar. Muito obrigado. Eu fico muito feliz por receber.
Nossa, fico muito feliz, tá? Obrigado a vocês. Feliz, tá? Nossa, por contar a minha história, por contar a história do Além do Sonho. Parabéns, né? Obrigado. Foi um sucesso. É um realizador de sonhos, né? Isso é muito bom. Né? Muito. Isso é muito boa. Ainda falta muitos ainda. Gente, esse momento inesquecível que nós vamos ver novamente do quadro da minha filha, doutora Maiara Cesário, Primeiramente. Obesidade é uma questão de falta de força de vontade. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase em algum momento da sua vida. Mas essa frase, além de ser extremamente cruel, é muito equivocada. Mostra uma ignorância sobre o corpo humano, sobre como funciona o nosso corpo, a nossa mente, o gasto de energia. Uma frase que eu sempre falo no meu consultório é que se querer fosse poder, eu não tinha emprego. Ninguém quer ficar deprimido, ninguém quer ficar ansioso, ninguém quer ter dificuldade de concentração. Ou seja, a função do psiquiatra seria qual? Não é mesmo? Então, a vida ela não se resume apenas às nossas vontades, aos nossos desejos. É óbvio que a motivação é uma etapa muito importante para o tratamento de qualquer coisa na nossa vida. E não é diferente com o emagrecimento. A motivação ela vai ser necessária sim, mas não exclusivamente. E por vezes, para a gente se sentir motivado, nós vamos precisar de um tratamento psiquiátrico, porque a pessoa pode estar extremamente deprimida, a pessoa pode estar extremamente ansiosa, e aí ela não vai conseguir ter essa fagulha de energia que a gente precisa para começar um processo novo. A gente, às vezes, simplifica o que não tem como ser simplificado. É só sair de casa e se exercitar, é só comer bem, é só comer de uma maneira saudável. Tudo isso envolve várias etapas. Envolve o preparo do alimento, a aquisição de um alimento, o armazenamento. E às vezes uma pessoa que está muito deprimida, ela não consegue nem se imaginar fazendo isso tudo. Então, nós sabemos que o corpo e a mente, eles estão conectados. Eu sempre falo aqui para vocês, saúde é saúde. Saúde física e saúde mental é só uma forma didática da gente separar isso. Mas, no fundo, estamos falando de uma coisa só. Então, o que faz bem para o corpo, faz bem para a mente e vice-versa. Então, quando estamos com uma mente adoecida, esse corpo acaba adoecendo também. E quando estamos com o corpo adoecido, essa mente adoece junto. E aí chegamos em um outro ponto muito importante. Compreender que a obesidade é uma doença e é uma doença crônica. Às vezes as pessoas falam, mas eu não estou doente, eu sou obeso, estou obeso, mas estou saudável. Infelizmente, nós sabemos que isso não é possível, porque a obesidade por si só é uma doença e é fator de risco para outras doenças também. Então, isso requer tratamento. E esse tratamento, ele se dá de uma forma multifatorial, inclusive através da sua mente. E é por isso que no processo de emagrecimento, muitas das vezes a gente percebe que a pessoa não tem sucesso porque ela não está cuidando de uma parte muito importante, que é a sua saúde mental. Então a pessoa fala, eu já tentei de tudo, eu já fiz atividade física, eu já tentei mudar minha alimentação e não emagreço, porque ela não cuidou da própria mente. Então, se a gente não cuidar da mente, a gente não vai conseguir ter sucesso nesse tratamento. Porque nós sabemos que o nosso comer, muitas das vezes, é um comer emocional. O que é isso, doutora? É quando as nossas emoções acabam guiando a nossa forma de se alimentar. Então, a pessoa está mais ansiosa, acaba comendo, teve um dia difícil, tem aquele pensamento do merecimento. Eu mereço um hambúrguer, eu mereço uma pizza. Tudo isso são relações difíceis com a comida e que dificultam o seu processo de emagrecimento. Eu digo sempre que a comida, a bebida, enfim, precisam ser companhias para momentos de felicidade, né? Momentos bons, momentos alegres. Quando a gente começa a transferir para a comida uma responsabilidade de ser o alvo, né? Ser a fonte da nossa felicidade, da nossa alegria, tem alguma coisa estranha. Então, se eu só vou ficar feliz se eu comer um pedaço de pizza, se eu só vou ficar relaxada se eu comer um hambúrguer,
essa relação ela não está legal e ela está precisando da sua atenção. Então nós precisamos lembrar que o nome desse quadro não é primeiramente por acaso. Ele foi escolhido porque eu entendo que se nós não cuidarmos da nossa mente, as outras etapas da vida ficam extremamente prejudicadas. E é assim também com o processo de emagrecimento. Então hoje nós aprendemos que a obesidade não se resume a uma questão de desejo, a força de vontade, que envolve mecanismos muito mais complexos do que isso. Então é importante da gente lembrar que primeiro vem a mente, porque precisamos cuidar dela também. Até semana que vem. E agora, o momento do Cultura que Acontece com o nosso querido professor Dudu Garcia. Olá, hoje Cultura que Acontece está aqui no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, aos pés do Pão de Açúcar e na entrada da Baía de Guanabara, para falar de algo muito importante, pois aqui é um cartão postal conhecido internacionalmente, com muitas visitações de turista. Mas você sabia também que aqui tem uma importância muito grande para os povos originários? Já te conto. Segundo os povos originários, eles vão ter uma cosmovisão em que uma cobra-canoa que vem do horizonte, do além-mar, e vem até a Baía de Guanabara. Ela vem navegando trazendo as sementes da vida, da existência humana e vital. Ao entrar pela Baía de Guanabara, ela transforma o mar, o oceano, num rio de leite. Esse rio de leite, cada onda é um ensinamento. E cada curva do litoral passa a ser uma ancoragem para semear essa existência. Então, os povos do tronco tucano têm essa cosmovisão muito forte, muito potente, que é aqui que nasce o Brasil. Então, você vai ter desde o Forte de São Pedro até o Forte de Copacabana, as praias de Niterói, o Aterro do Flamengo, como esse lugar de ancoragem. Então a Baía de Guanabara não é apenas uma viagem dessa cobra-canoa, dessa mãe cobra, mas também o útero que vai trazer a vida, que vai germinar a vida do que a gente conhece como o Brasil, segundo os povos originários. Então, aqui não é apenas um ponto turístico de uma importância internacionalmente, mas também tem essa potência da existência dos mitos fundadores para os povos originários. Cultura que Acontece vem aqui para falar sobre os povos originários e a sua importância na criação do mundo e os mitos fundadores. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de saber também se vocês conhecem algum mito fundador a partir dos povos originários ou de outros povos também. Deixa aqui pra gente. Um grande beijo. Nos vemos no próximo encontro. Agora esse quadro maravilhoso. Eles e elas fazem acontecer, onde teremos entrevistas de mulheres que brilham, mulheres maravilhosas, a comendadora Lília Bonfim e a querida Tati Monteiro. Hoje vamos receber uma mulher inspiradora que atinge com o seu movimento 14 países, isso mesmo. Hoje temos a honra de receber a idealizadora do movimento Mulheres que Brilham, um movimento que empodera mulheres, inspira as boas ações, bons relacionamentos. Vamos receber aqui hoje a comendadora Lilian Bonfim. Seja bem-vinda, Lilian. Prazer receber você aqui hoje aqui com a gente. Obrigada. Ver uma mulher tão inspiradora, com uma história tão bonita. Se apresenta para os nossos telespectadores, para todo mundo saber quem é Lilian Bonfim. Lilian Bonfim, uma mulher movida pelo propósito de impulsionar pessoas e provar por meio de ações concretas que o impossível é uma palavra inventada por quem às vezes duvida de si, mas o poder de realizar está dentro de mim, dentro de você, dentro de você. Tudo que eu quero, tudo que eu sonho já é real, já existe.
dinheiro é energia, sucesso é energia. Eu preciso acreditar e materializar. Então, somos a prova de que não existe impossível. Com certeza. E de onde vem esse nome Mulheres que Brilham? O objetivo é mostrar que, independente da sua história, de onde você veio, existe um brilho dentro de você. Então, brilho, poder. Maravilhoso, né? Sim. E atualmente você já está em vários estados do Brasil e fora do Brasil também. Conta pra gente como é que foi isso, como é que foi essa decisão. É uma emoção muito grande. Chegamos recentemente de Nova York. Uhul! E quando eu falo de energia, é algo muito poderoso, né? Porque eu nunca imaginei estar em Nova York, Times Square, levando a minha história. E além disso, o mais poderoso não é sobre mim, é sobre levantar mulheres, é sobre a união, a sororidade. Então, tudo que eu venho fazendo, lutando, trabalhando, viajando, estou aqui sem voz, mas muito grata, muito feliz. O que eu comentei no início, é provar de que é possível. Quando eu apresento uma ideia para uma equipe, por exemplo, e eles falam, Lilian, isso é loucura. Lilian, isso não dá. Aí mesmo que você vai, né? Lilian, não dá tempo. Eu falo, dá. Não me fala, não dá. Não existe essa palavra. Tudo dá. Pode ser que dessa forma, Lilian, que você me apresentou, não dá. Mas quando o plano A, B ou C não dá certo, a gente inventa o E, F, G, mas faz acontecer. Não existe impossível, gente. Eu sou a prova viva. Uma mulher que não falava. Ah, é? Que era Conta isso tímida pra ao gente. extremo. Você não falava? Gaguejava. Olha só. Sofria a pior dor que um ser humano pode experienciar, que é a rejeição no ventre, né? Então, muito tímida, sofri muito bullying. Fui uma adolescente que não olhava no olho. Olhava andando para o chão, não tinha postura, porque eu me sentia incapaz. Porque eu ouvi muitas vezes que eu não tinha potencial. Você é feia, você é magra, você não sabe falar, não é possível, você não é capaz. E quando a nossa mente ouve inúmeras vezes uma mentira, ela acredita ser verdade. Então, por muitos anos, eu acreditei que realmente eu não era capaz. Quando eu descobri esse poder, essa força, esse brilho, ninguém mais me parou. Então, eu sou uma incansável. A minha luta é provar que dá, que é possível. E é isso que me move. É isso que me dá energia. E eu ouço muito, você não para, mulher. Não Onde para você tá mesmo, hoje? não para. A gente nunca sabe em qual parte do mundo a Lilian está. E é sobre isso, tudo dá, tudo é possível. Eu acho muito bonito no movimento Mulheres que Brilham que a gente percebe. Existem muitos movimentos femininos, existem várias formas de atuar, mas eu acho que a essência do Mulheres que Brilham é que realmente uma apoia e levanta a outra. Sim. Então, eu acho isso um grande diferencial. A gente percebe como é que muda a vida das pessoas a partir do momento que elas se permitem estar nessa energia, né? Sim, não é sobre competição, porque o fato quando eu foco em levantar a Maiara, te levantar a mulher, a minha luz não apaga, muito pelo contrário, é como uma vela. Se eu estou com uma vela acesa e da Maiara está apagada, eu vou acender a Maiara vai acender outra vela e juntas a luz vai ser muito maior. Uma estrela sozinha no céu não faz nada, né? Verdade. Não tem, É a constelação que brilha e que ilumina e proporciona uma noite linda, iluminada. Então, para mim é uma honra. Com certeza. E Lilian, qual foi o primeiro país que mulheres, fora o Brasil, óbvio, que o Mulheres que Brilham alcançou? Paris, França. Um sonho de infância. Com certeza. E Com qual foi a apenas emoção? 8 meses. Olha só. Eu lancei a revista Mulheres que Brilham dia 8 de abril de 2023. Após ter atuado durante 8 anos na área TV, cinema, publicidade, Mulheres que Brilham surgiu de uma grande dor. Como Foi foi o isso? pior e o melhor fundo de poço da minha vida. Olha só. Aos 30 Interessante isso. anos, crise dos 30, passei por um sofrimento emocional muito grande e foi a fase em que tudo mudou, porque eu deixei tudo para trás. Me divorciei, fali uma empresa. E às vezes a gente acha que tudo Sim. tá dando errado. Sim. Mas não tá dando certo. Tá Sim. começando a dar certo. Tá começando a escrever uma nova história, né? Eu trabalhei durante anos com inteligência estratégica, vendas,
mas não trabalhei a inteligência emocional, o autoconhecimento, o poder da mente. Então, eu me fadiguei muito. Não cuidei da Lilian, não sabia quem era a Lilian menina, a criança ferida. Então, eu precisei ir para o fundo do poço para entender, ressignificar minha dor, minha história, mas foi doloroso. Sim. E, assim, de alguma forma, estar nesse lugar te faz com que você reconheça outras mulheres que estão nesse momento e sirva de inspiração para elas, mostrando que é Sim. possível chegar onde você chegou. Foi muito lindo, porque me divorciei final de 2022, fui assaltada, levaram 100 mil em equipamentos, TV e cinema, Meu Deus. drone. Em seguida, sofri um acidente de carro, dei PT num carro, numa BMW, que estava com o seguro atrasado. Sabe aquela fase? Aquela fase que nada está funcionando, aparentemente, porque estava, né? Sim, mas sabe qual é a pior dor? Quando você esquece quem você é, quando você mesmo se sabota. Com Porque certeza. eu olhava no espelho e falava, cadê a Lilian, que começou a empreender com 23 anos, vendendo móveis, que não tinha conhecimento, que não tinha experiência. Perdi a criatividade, foi uma fase muito dolorida. Oficial de justiça na porta. Mas depois de um ano, nesse fundo de poço, eu olhei no espelho e disse, opa, chega. Chega, agora Chega! uma nova Lilian surge agora. Sabe qual é o lado bom do fundo de poço? Quando chega no fundo, não tem mais para onde cair. Só pra cima, Você né? olha para cima e aí você vê a luz, Deus acima de tudo, sem placa religiosa. Eu disse, Deus, me ajuda. E quando eu renasci e tudo se fez novo, mulheres renasceram junto comigo. Então, dia 8 de abril, uma nova fase, uma nova história. Mulheres que brilham nascendo. E 8 meses depois, mulheres que brilham em Paris. Olha que As margens lindo. do Rio Sena. Eu provando para mim que realmente não existe impossível. Provando para mulheres e levando milhões e milhões de mulheres, não só na revista, porque temos os leitores, né? Com certeza, porque você alcança as mulheres que estão ali e as mulheres que são alcançadas através Sim. dessas outras mulheres. Então, assim, é um grupo enorme de pessoas tocadas por esse movimento. E agora chegou um dos momentos muito importantes do nosso programa. O nosso quadro Eles e Elas Fazem Acontecer, onde trazemos pessoas reais com suas histórias, com seu caminho pelo empreendedorismo com muita emoção. Aqui falamos sobre trajetórias reais, desafios, sucessos, insucessos, de artistas, empreendedores, médicos, pessoas reais. E prepare o coração, porque o bate-papo de hoje está imperdível. E se você quiser participar, entre em contato com a nossa produção. Você ficará sabendo de tudo como você vai poder acontecer aqui nesse quadro. É um prazer muito grande estar aqui hoje recebendo uma presença ilustríssima diretamente de Nova York para o nosso palco. Nós estamos muito chiques. Estou muito feliz em recebê-la. Uma mulher maravilhosa, uma mulher que brilha, Tatiana Monteiro. Seja bem-vinda. Tati, é um grande prazer, não sei nem o que falar, um prazer inenarrável ter você diretamente de Nova York aqui para poder conversar com a gente, compartilhar suas histórias, sua trajetória, uma artista completa. Eu sou dançarina amadora. Fiz jazz na adolescência. Então, assim, a sua história me enche os olhos. Vamos fazer aula Vamos, aula com comigo, certeza. lógico. Dança das deusas, Broadway Jazz, Feminine Fusion, consciência corporal, o que você quiser. De tudo. Tudo. E aí, conta pra gente, pro mundo conhecer ainda mais sobre essa mulher maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Bom, eu sou Tatiana Monteiro, sou atriz, cantora, bailarina, coreógrafa, produtora executiva, que ela assim se vira, né, nos 30, nos 60, nos 90. Sou neurocientista também e depois de passar uma violência doméstica, eu quis ajudar mulheres a encontrarem a essência poderosa delas e criei diversos retiros de empoderamento feminino para que eu pudesse dar um pouquinho da minha experiência, porque eu saí de um relacionamento abusivo, o meu ex-marido, e eu quis poder ajudar outras mulheres a saírem de relacionamentos tóxicos, porque é terrível você ver tanta mãe com 3 crianças em casa, como a nossa
Eu esqueci o seu nome, por gentileza. Lilian. Hã? Engraçado. Edna. A Edna estava falando. Existem muitas histórias de mulheres que passaram por abuso. Eu fiquei em coma por 2 dias pelo homem que me amava e fugi de casa, fui para Nova York, sentei no Central Park, dormia debaixo de uma árvore por 3 dias e aquela árvore estava me suprindo, né? Ela estava eu sentia como se fosse um celular me carregando. Então a minha união com a natureza começou a partir do momento que eu decidi sair de casa, decidi ter a minha liberdade e ajudar mulheres no mundo. Então, hoje, essa Tatiana Monteiro vai além da artista, vai além da coreógrafa, além da produtora, para poder ajudar mulheres a encontrar a sua essência divina, a poder pisar no seu poder máximo e não aceitar relacionamentos tóxicos que apagam, que elas estão dependentes para poder tá na família, né? Tá podendo sustentar 3 crianças. Então, hoje, essa Tatiana vai além da artista e está vivendo o seu propósito, a sua missão. Eu tive completa visão, clareza que eu precisava. Missão, né? O meu propósito de vida não é só estar no palco cantando e dançando, que eu amo, e vocês vão ver, também é uma né, forma amanhã. de tocar mulheres também. Não deixa de ser, né? Uma forma de Pois é. transformar vidas. Exatamente. E por que Nova York? Nova York, porque tinha Broadway, né, gente? Eu sempre sonhei muito alto, então eu queria estar na Globo, porque eu era uma atriz de teatro, então fui pra Globo, consegui a Globo. Aí depois eu queria estar no Carnaval, aí fui rainha das passistas da Grande Rio por 12 anos, musa por 8 anos. Aí depois eu queria estar aonde era o berço dos musicais, porque eu entrei para uma companhia, né, de musical da Sininha de Paula, Corpo, Voz e Emoção, depois Musicarte com Carlos Lessa, o tablado, Luiz Carlos Tourinho me deu uma bolsa para eu poder estudar com ele. Maravilha. E a primeira montagem era Broadway, né, era tablado com Broadway. E aí eu me apaixonei, porque era passar de novo dos limites da artista, né? Poder cantar, poder dançar, não é somente ser atriz que interpreta, é aquela mulher que vai além. Eu sempre queria expandir, e onde melhor do que expandir? Aonde é o berço dos musicais, tudo, que é né? na Broadway, né? Então eu fiz uma audition com 200 mulheres do mundo inteiro, e fui uma das 10 selecionadas para estudar na Broadway. Que linda! Que honra ter você aqui! Pré-selecionada. Aí comecei a fazer musical na Broadway, fiz Top Bottom of Burlesque, 25 anos do Broadway Bears, fiz Hello Dolly para os 90 anos da Carol Channing. A minha carreira de artista está comemorando esse ano 30 anos. Eu estou ganhando esse prêmio de mulheres que brilham, que a Jussara maravilhosa, né, me conectou, a gente se autoconectou e eu estou vivendo esse. E aquele momento que toda mulher está esperando, um momento de brilhar. Com ela, a nossa apresentadora, comendadora Lilian Bonfim, no quadro Mulheres que Brilham na TV. Olá, mulheres que brilham e iluminam! Eu sou a Lilian Bonfim e esse é o quadro Mulheres que Brilham na TV, aqui na telinha da Rede TV, no programa Acontece Aqui em Família. E por falar em acontecimento, em mulheres e em brilho, eu estou aqui em Campinas, no Taquaral, no espaço 301, onde vai acontecer a 30ª edição da revista internacional Mulheres que Brilham. Mas afinal, o que é a revista internacional Mulheres que Brilham? É um portal que celebra a história da mulher empreendedora. Muitas delas começaram do absoluto zero, recomeçaram, transitaram de carreira, ressignificaram dores, traumas, mulheres que venceram, que estão crescendo, avançando, aprendendo, conquistando, se tornando inspiração e, principalmente, mulheres que, por meio do seu trabalho, têm impactado positivamente a vida de milhões e milhões de pessoas. E quando você expõe a sua história, o seu negócio, quem você é, o que você viveu, o que você superou, você não só transforma a vida de pessoas, como transforma a sua própria vida.
se elevando, criando cada vez mais visibilidade, autoridade, oportunidades, crescimento, atingindo um próximo nível. E o resultado da união de tanta mulher importante que brilha, que ilumina, que transforma, não poderia ser outro. Hoje estamos em 14 países, com mais de 2 milhões de leitores, fazendo a diferença, e o Brasil vai brilhar dia 22 de julho. Teremos a 30ª edição. É isso mesmo, a 30ª edição. E para celebrar esse grande marco, eu estou aqui no Espaço 301 para uma reunião com fornecedores, amigos, parceiros, para alinhar e programar o melhor evento. E o mais nostálgico de tudo é que a primeira edição aconteceu aqui. E eu me lembro como se fosse ontem, quando eu, Lilian Bonfim, sonhei, planejei, imaginei, idealizei e hoje somos um sucesso. Não porque eu, Lilian, fui sozinha, mas pela nossa união, pela união de mulheres que brilham. Porque, como eu sempre digo, uma estrela sozinha no céu não faria diferença. Imagine só uma casa gigantesca com apenas uma lâmpada funcionando. Agora imagina a união de várias estrelas, a união de várias lâmpadas. É muita luz, é muito brilho. E a luz realmente transforma a escuridão, e mulheres que brilham transformam as suas vidas, dos seus filhos, netos, de toda uma geração. Então eu quero te convidar, se você é mulher, tem uma história incrível, superou, ressignificou e sonha em ir além, junte-se a nós, para que a sua história ganhe cada vez mais força, para que você aumente a visibilidade da sua história, para que você cresça em autoridade, credibilidade, respeito, atinja o próximo nível, aumente inclusive as suas vendas, o seu faturamento, faça network com mulheres que estão indo para a mesma direção. Afinal, comprovadamente, pela ciência, lei da atração, física quântica, a ambiência tem o poder de transformar a sua vida, a sua trajetória. Então, o programa de hoje é um convite especial para você, mulher que acredita na sua história, acredita que você merece e pode ir além. Quero te ver brilhando muito, dia 22 de julho, em Campinas, no Espaço 301 Taquaral. Mulheres irão passar por uma passarela, por um tapete vermelho, subirão no palco, receberão a sua revista com a sua história, receberão um troféu onde serão homenageadas, todas brilhando de gala, serão aplaudidas, com a imprensa em peso, grandes portais de comunicação registrando esse momento histórico. E você pode fazer parte, porque a escolha é sua, ser aplaudida e também aplaudir outras mulheres, ou ficarem na sua casa, somente assistindo, somente aplaudindo o sucesso alheio, enquanto a sua vida continua no mesmo patamar. Mas por que continuar no mesmo patamar se você pode subir um novo degrau e conquistar o inimaginável? Eu acredito muito num versículo que diz: pede-me, e eu te darei as nações como herança e os confins da terra por sua possessão. Eu tenho vivido isso com mulheres que brilham. Só o ano passado foram 10 países. Um sonho de ir para o aeroporto, entrar no avião, conhecer um novo país, uma nova cultura, compartilhar minha história, me conectar com mulheres. E posso te garantir que esse chamado não é só para mim, mas para você que acredita e decide brilhar hoje. E é nesse clima de brilho que finalizamos mais um programa. Um ótimo domingo e até semana que vem. E aquela pausa maravilhosa que todo mundo merece. Vamos agora aos 5 minutos para o chá. Ai, tão bom pausar, né? Ficar Demais. um pouco Uma delícia. à vontade, conversar um pouco sobre temas importantes, de Qual grande chá de relevância. Colocamos o feminino, né? Foi Feminino? essa a escolha? Sim, uma delícia, né? É um chá motivante, voltado para mulheres, né? Principalmente nos períodos de tensão, não somente uma tensão pré-menstrual, mas aquele dia que você está precisando de um equilíbrio. Ele é um chá bem-vindo. bem indicado. E qual é o tema de hoje?
Então, hoje é a praticidade que sai cara, né? É aquele corre-corre que muitas vezes faz você se alimentar errado. E nem sempre a pessoa tem consciência de que está se alimentando tão mal, né? Porque ela acha que o problema está na fritura, ela acha que o problema está no doce em excesso e não consegue dimensionar que esses alimentos que a gente conhece como ultraprocessados promovem um prejuízo muito grande para a saúde. É verdade. E são alimentos que tendem, né, a se transformar demais, né? São alimentos geralmente de preparo rápido ou preparo nenhum, né? Você só desembala ali e tá pronto. Tá tudo ok. Tá tudo certo. E eles vão perdendo cara de comida, né? Então, assim, você não tem um macarrão instantâneo direto de um preparo simples, que você conseguiria chegar naquilo ali fazendo em casa. Houve toda uma industrialização, né, tão complexa que a gente não sabe nem o que foi adicionado, né? Passa por múltiplos processos até virar aquilo ali que a gente vai comer, né? Então, muitos produtos são adicionados. Uma dica que eu sempre dou para os meus pacientes é, se você for ler o rótulo e você vê coisas com nomes muito difíceis, provavelmente é um alimento ultraprocessado, né? Que não é uma coisa que você olha assim, milho, batata, né? São coisas que a gente conhece. Quando começam a ter muitos nomes estranhos ali, geralmente a gente vai ter um prejuízo na saúde quando a gente come aquilo em excesso. A gente tem que evitar radicalizar, né? Uma vez ou outra a pessoa pode comer. E uma coisa que eu muito falo também com os meus pacientes é associa. Vai comer isso, mas já deixa ali também um legumezinho, uma salada pronta, né? Porque ela também é rápida. Sim. E aí quando você quebra um pouco o dano, né? Você equilibra um pouquinho, já que é necessário naquele momento, você utilizar esse alimento. Sempre lembrando que não são alimentos para serem utilizados diariamente. Né? Não é um alimento só isoladamente que vai te trazer um prejuízo imenso para a saúde, que é o que vai fazer você engordar ou emagrecer. Nenhum alimento isoladamente tem esse poder. Agora, quando você come isso com frequência, todos os dias, várias vezes ao dia, em grandes quantidades, aí a gente vai começar a ter um prejuízo muito grande. Agora, uma vez na vida, outra na morte, a pessoa comer um prato de macarrão instantâneo, isso não é um problema. E essa organização da alimentação, ela cada vez fica mais difícil, né? Com a modernidade que o mundo traz. Então, nós temos mulheres com vários momentos do dia, né? Então, são várias ações, uma pluralidade infinita que muitas vezes impede essa organização, né? E como a gente ainda não tem tanto esse equilíbrio na casa, o marido também cuidando, né? Para poder dividir um pouco isso, muitas vezes acabamos tendo aí que estar abrindo mão de alimentos naturais para alimentos mais processados. E ao longo do tempo nós sabemos que isso pode acarretar várias questões, né? A própria hipertensão, diabetes, obesidade. Inclusive, alguns alimentos que a gente conhece como embutidos, né, foram elencados na lista de produtos carcinogênicos, ou seja, com a possibilidade de induzirem o surgimento de um câncer, né, e colocados no mesmo patamar que o cigarro. Recentemente a gente recebeu essa notícia, né, essa que pesquisa, é uma coisa muito séria. Essa informação, então assim, a gente precisa está introduzindo novamente aquilo que lá atrás era muito comum, que são os vegetais, né? Que é aquele arroz mais integral, né? Que são alimentos com menos industrialização, né? Então, esse retorno, essa introdução nos dias de hoje é um grande desafio, né? Porque a gente entende que as tarefas de todo mundo, né, tanto do homem quanto da mulher, são muito grandes e às vezes o tempo para alimentação é pequeno. Curto, né? Não só em casa, quando elas chegam, ou ele chega na hora do jantar, mas durante o dia inteiro. São reuniões em empresas muito rápidas, né? Colegas nossos cirurgiões que precisam entrar numa cirurgia, sair em outra, né? Colegas da área da saúde, de uma forma geral, precisam estar resolvendo coisas, às vezes nem tem esse tempo de 1 hora de almoço que deveria existir, né? Por conta de estar ali no plantão e estarem sendo requisitados. O tempo inteiro. E aí a gente vai abrindo mão devagarinho, né? De uma qualidade alimentar,
de ter o tempo da alimentação. 1 hora para alimentação no trabalho não foi inventada à toa. Alguém entendeu que é necessário mastigar, que a digestão começa na boca e que a gente precisa ter um tempo para processar todo esse mecanismo complexo que é a digestão, né? Sim. E às vezes na correria as pessoas elas acabam comendo na frente do computador trabalhando. Isso é extremamente prejudicial. Quem nunca? Mas isso é extremamente prejudicial, Mas não pode ser sempre. né? Isso não pode fazer parte da nossa rotina. Às vezes, para economizar tempo, a solução acaba sendo essa, mas quando a gente está fazendo essas escolhas, né, a gente está abrindo mão de um pouco mais da nossa saúde. Então, se a gente puder fazer um convite a você hoje, é refletir sobre isso, né? Refletir o que você poderia fazer de diferente em relação à sua alimentação. É óbvio que são pequenos passos, um pouquinho de cada vez. Sim. A gente tem o ideal e a gente tem o possível, né? Então a gente tem, o ideal seria que eu pudesse, né, todos os dias preparar meus legumes, etc, etc. E a gente sabe o possível, que às vezes numa correria. Mas entre o ideal e o extremamente prejudicial, a gente pode encontrar o meio do caminho. Sim. E é esse meio do caminho que a gente está fazendo você refletir sobre a possibilidade de chegar até ele. E dentro desse contexto, lembrando muito das crianças, né? Sim, os exemplos. Porque as crianças precisam aprender a conviver com alimentos mais saudáveis. Sim, fazer né? parte da rotina Às delas. vezes ali na merendinha vão coisas, Que não né, um deveriam. pouquinho Até complicadas, algumas escolas né? hoje em dia já proíbem a entrada de Sim. determinados tipos de alimentos, justamente porque a gente entende o prejuízo que isso vai trazer para a criança. Correto. E apresentar os alimentos, Sim. que as crianças conheçam, que entendam, que comecem a criar paladar, né? Sim, com certeza. Estimular essa questão mais do paladar, saudável. né, dessa criança. Isso é muito importante. E um outro momento que eu também não posso deixar de falar é no casal que está buscando ter uma gestação, sim, né? com certeza. Uma gestação saudável, ela precisa começar antes do positivo, Sim. né? Eu tenho uma coluna no nosso portal, né? Acontece aqui, onde eu falo antes do positivo. Antes do positivo, muita coisa precisa ser feita, né? para que esse positivo aconteça da melhor maneira possível. Então, dentre um dos fatores, cuidar da alimentação desse casal é primordial. É muito importante que se combata hábitos errados, né? Formas muito fáceis de se alimentar, até porque esses alimentos muito fáceis trazem um sabor muito bom, né? Então, é importante que prestem atenção. Não só durante a gravidez, mas antes da gravidez. E o casal. Então, né? se você está se preparando, planeja gestar, é o momento de olhar para isso com mais carinho. Sim. Né? Então, eu acho que, de uma forma geral, é isso. Cuidado com os idosos que vivem sozinhos, principalmente, Sim. porque eles também acabam achando, vou fazer uma Só comida pra só mim. para mim, e acabam, às vezes, também abusando um pouco desses alimentos. E as pessoas que vivem sozinhas também, Sim. né? Aquela vai correria, estragar. chegar em casa, né? E às vezes trabalha em casa, e aquela questão toda vai acontecendo, né? Então, vamos ao nosso checklist de hoje? Então, a gente separou algumas pontuações de maior relevância. Entre elas, uma boa lista do supermercado, ir ao supermercado buscando alimentos mais saudáveis, lembrar dos vegetais na hora de fazer sua compra. Então, uma dica é comprar seus vegetais, trazer para casa, higienizar e já deixar ele pronto para o uso durante toda a semana. Se você trabalha em algum lugar que não tem o hábito de trazer os vegetais numa rotina, leva uma marmitinha com uma saladinha sua para que você possa acrescentar a essa alimentação, sempre prestando atenção na necessidade de ter um horário para você realizar suas principais refeições. Procure mastigar pausadamente, procure entender o que você está se alimentando, porque você está alimentando o seu corpo, a sua máquina principal. Então, isso é muito importante. Ter cuidado com o que você oferece para as crianças, para os idosos. Mesmo que você more sozinho, busque ter alimentações saudáveis, organizar esse seu cardápio diário, para que a sua saúde seja mantida de forma saudável. Então, vamos tomar nosso chazinho antes que esfrie. Sim, sim.
Gente, esse programa está incrível. Agora vamos ao quadro Dona Miúda. Estamos aqui, né, em mais um quadro, Dona Miúda, aqui na comunidade Mumbuca, né, aqui no programa Acontece Aqui em Família, que passa todo domingo na Rede TV Tocantins. Hoje a gente vai conhecer uma pessoa que é muito especial para a comunidade Mumbuca, né, ela é filha de Dona Miúda, artesã, mestre, referência, né, e fazedora de cultura. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história, né, dessa mulher. Estamos aqui, né, dentro da casa da tia Chica, um prazer enorme estar aqui com ela, né, para conhecer um pouco mais sobre ela, que é artesã, como eu falei, que é mestre, e além de tudo tem as mãos de fada, faz lanches, vários lanches aqui dentro da comunidade, e a sua especialidade é os pãezinhos caseiros. Então hoje a gente vai bater um papo com ela, né, e conhecer, né, um pouco sobre, né, a trajetória dela aqui dentro da comunidade. É uma mulher que está sempre contribuindo na associação, fazendo vivência, né, sempre contribuindo aqui dentro da comunidade para o fortalecimento da cultura e da nossa tradição. E além de tudo, é uma das filhas de Dona Miúda que tem a fisionomia igual Dona Miúda. Eu falo que ela é a cópia, né, é fiel de Dona Miúda. Então, fala um pouquinho da história da senhora aí pra nós, Dona Chica. Bom dia, Railane. Aqui estou para expressar o que eu fui e sou aqui dentro da comunidade. Quando eu convivia com meu pai, primeiro que ele não botou nós para estudar, mas ele botou nós para trabalhar. E nós hoje sabemos trabalhar de todos os tipos de serviço de roça. Então, ao longo do tempo, minha mãe ensinou nós a mexer com capim dourado. E nós, todas as filhas dela costura capim dourado. E nós contribuímos com a associação. E assim, e aí depois eu faço ainda esse lanche aí, a preferência da comunidade aqui, é o pão caseiro, que é um pão diferenciado, entendeu? Então, eu aqui dentro da comunidade, nascida e criada dentro da comunidade, sabe, muita coisa, né? Muita coisa rolou, muita coisa rola, mas coisas boas, né? Melhorou 100% com esse capim dourado, com a arte da Dona Miúda, minha mãe, mas nós somos privilegiados porque ela deixou a comunidade dela agasalhada para com seus filhos, para com toda essa comunidade. O mais gosto de fazer aqui na comunidade, né? E o que a senhora, assim, pensa assim, rapaz, isso aqui, sem isso aqui, essa comunidade não estava como estava hoje? Aqui na comunidade, muita coisa, né? Primeiramente, Deus em primeiro lugar. Nós adoramos a Ele e confiamos só nele, né? E segundo, que nós somos uma pessoa muito admirados, somos uma pessoa muito importante aqui dentro dessa comunidade. Então, o Capim Dourado, ele brilhou assim, quer dizer, ele brilhou no calçar, no vestir, ele brilhou no alimento, ele brilhou no cabelo, nas unhas, e tudo, enfim, e dentro de casa. Então, foi a nossa riqueza que nós tivemos aqui na comunidade da Mumbuca, que nós não esperávamos que não ia ter nada. E o que o senhor mais gosta de fazer aqui na comunidade? O que eu gosto de fazer é só, eu vou para a igreja de manhã, orar, às vezes quando tem culto à noite, eu vou à noite, e fazer os pão caseiros que as comunidades gostam, né? E tanto que pede mais o pão caseiro do que os outros lanches, né? E aí eu faço com todo prazer, faço com todo carinho, né? E dizendo ao povo que é delicioso. E é delicioso. Eu aqui estou fazendo pão caseiro para o café da manhã. E aqui eu coloco o trigo, Dona Benta, e ovos, e coloco leite e uma água morna com óleo. E aí eu começo a preparar o pão caseiro. É o pão diferenciado de todos aqui.
Depois dessa conversa maravilhosa, né? Nada melhor do que um pãozinho e um cafezinho, né, Tia Chica? Isso. E agora, né, um momentozinho meio nostálgico que estamos terminando o nosso momento aqui com a família de vocês. Espero que tenham gostado de relembrar todas essas emoções e todos os acontecimentos inéditos que também aconteceram aqui. Foi um grande prazer. E lembrando que se bater saudade durante a semana, dá para ir até as nossas redes sociais e matar essa saudade. Então, mande mensagem, curta, compartilhe. Nós estamos esperando vocês, porque tudo que acontece, acontece aqui. Até mais. Pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde.